Os corredores do Hospital das Clínicas eram um labirinto de cheiros de álcool e vozes abafadas. As luzes fluorescentes jogavam uma claridade fria sobre as paredes brancas, tornando tudo mais distante, quase estéril. Sarah, uma menina de apenas 5 anos, caminhava com passos determinados, segurando uma caixa de papelão com força. A caixa não era grande, mas para ela parecia carregar o peso do mundo. Seus olhos castanhos, vermelhos de tanto chorar, agora brilhavam com uma missão clara. Dentro da caixa, suas bonecas mais queridas, Estrela, a loira de cabelos dourados que ganhara no último aniversário, Lua, a boneca de pano costurada à mão pela mãe, e Sol, a pequenina que sempre a acompanhava na hora de dormir, estavam cuidadosamente acomodadas. Eram tudo o que ela tinha de mais precioso. Sarah parou em frente a um médico que passava apressado, puxando a barra de seu jaleco branco. O homem, Dr. Eduardo, parou, surpreso, e olhou para baixo. Seus olhos se suavizaram ao ver a menina, mas havia pressa em sua expressão. "Oi, pequena, você está perdida?" perguntou, com uma voz que tentava ser gentil apesar do ritmo corrido do hospital. "Não, senhor. Eu vim pagar", respondeu Sarah, a voz firme, ensaiada, como se tivesse repetido aquelas palavras 1000 vezes no caminho até ali. Ela levantou a caixa com as 2 mãos, oferecendo-a como se fosse um tesouro. "Aceite. É tudo o que eu tenho para salvar minha mãe. Ela se chama Ana Almeida. Um carro atropelou ela hoje de manhã." O médico franziu a testa, confuso. "Pagar o quê?" Sarah balançou a caixa delicadamente, como se o movimento pudesse convencer o doutor. "Minhas bonecas. São muito bonitas. Uma senhora no ônibus sempre diz que elas valem muito dinheiro." Dr. Eduardo se ajoelhou para ficar na altura dela, sua expressão suavizando ainda mais. "Querida, não é assim que funciona. Você precisa falar com alguém da família? Ou..." "Não tenho mais ninguém", interrompeu Sarah, a voz tremendo pela primeira vez. "É só eu e mamãe." "Por favor, doutor. Eu sei que não é muito, mas é tudo que eu tenho. Se não salvar minha mãe, eu não vou ter mais nada no mundo." Foi nesse momento que Matheus Oliveira, que passava pelo corredor, parou. Ele não tinha intenção de estar ali. Na verdade, odiava hospitais. Sempre odiara. Mas seu assessor pessoal sofrera um acidente de carro. E Matheus, num raro momento de humanidade, decidira fazer uma visita pessoalmente, em vez de apenas enviar flores caras. Aos 35 anos, Matheus era um bilionário cuja presença era reconhecida não por vaidade, mas pelo peso de seu império financeiro. Ele construíra uma fortuna que fazia outros bilionários parecerem pequenos. Mas naquele instante, parado no corredor, observando uma menina de 5 anos oferecer suas bonecas como pagamento, ele se sentiu minúsculo. "Ana Almeida", disse Matheus, quase sem perceber que falara em voz alta. O médico e Sarah se viraram para ele. A menina arregalou os olhos esperançosa. "Você conhece minha mãe?" perguntou, a voz carregada de uma súbita luz. Matheus sentiu um aperto no peito, uma lembrança distante tentando emergir. Ana Almeida. Ele conhecia aquele nome. Conhecia muito bem. "Doutor", disse ele tirando o telefone do bolso, "qual é a situação da paciente Ana Almeida?" O médico hesitou. "Senhor, eu não posso discutir informações médicas com..." "Ela é minha sobrinha", interrompeu Matheus, com uma convicção que não deixava margem para dúvidas, embora fosse uma mentira. Ele precisava saber. "Por favor, me diga." "Doutor." Eduardo suspirou, claramente desconfortável, mas cedeu. "A situação é delicada. A paciente sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas. Está na UTI, mas, sem plano de saúde ou garantias financeiras, receio que..." Matheus não o deixou terminar. "Façam o melhor. Eu vou pagar tudo." As palavras saíram firmes, definitivas, como se não houvesse outra opção possível. Sarah largou a caixa no chão e correu para abraçar a perna de Matheus, repetindo: "Obrigada, obrigada", com uma força que parecia impossível para uma criança tão pequena.
Ele olhou para baixo, para aquela menina que se agarrava a ele como se fosse uma tábua de salvação, e sentiu algo que não experimentava há anos, uma conexão humana, quente, real. O médico, visivelmente aliviado, assentiu. Vou informar a equipe imediatamente. A cirurgia pode começar dentro de 1 hora. Quando ficaram sozinhos no corredor, Mateus se ajoelhou ao lado de Sara. Você pode me contar o que aconteceu? Sara limpou o nariz com a manga da blusa rosa, hesitante, mas começou a falar. Mamãe estava atravessando a rua. A gente ia comprar pão para o café da manhã. O carro veio muito rápido e... Ela respirou fundo, como se precisasse de coragem para continuar. Mamãe me empurrou para longe. O carro bateu só nela. E Mateus sentiu uma onda de raiva crescer dentro dele. Raiva do motorista imprudente. Raiva do sistema que deixaria uma criança sozinha por falta de dinheiro. Raiva de si mesmo por ter perdido Ana de vista por tanto tempo. Você viu tudo? Perguntou, tentando manter a voz calma. Sara assentiu. A ambulância demorou muito. Mamãe não acordava. Tinha sangue. Muito sangue. Sara, disse ele, mudando de tom. Você disse que seu sobrenome é Almeida. É Sara Almeida? Ela confirmou com um aceno. Você conhece mesmo minha mãe? Mateus sorriu, pela primeira vez naquele dia. Conheço sim. Conheci quando a gente era da sua idade. Vocês eram amigos? Perguntou ela, os olhos brilhando de curiosidade. Éramos bons amigos, respondeu ele, a memória de Ana, com seus cabelos longos e sorriso tímido, voltando com força. Sara pegou a caixa de bonecas do chão e se sentou num banco do corredor. Mateus se sentou ao lado dela. Quer me contar sobre suas bonecas? Ela abriu a caixa com cuidado, como se estivesse revelando um segredo. Esta aqui é a Estrela. Mostrou a boneca loira. Mamãe me deu no meu aniversário. E esta é a Lua, continuou, apontando para a boneca de pano. Mamãe fez ela quando eu estava com medo de dormir sozinha. Sua mãe fez essa boneca? Perguntou Mateus, impressionado com o cuidado nos pontos da costura. Mamãe sabe fazer muitas coisas, disse Sara orgulhosa. Ela cozinha muito bem, sabe consertar a pia quando quebra e sempre conta histórias antes de eu dormir. Mateus observou Sara falar sobre a mãe, vendo o amor puro nos olhos dela. Sara, você lembra de eu perguntar sobre outros familiares? O rosto dela se fechou um pouco. É só eu e mamãe. Sempre foi assim. Mateus sentiu o peito apertar. Ana sempre fora forte, mesmo quando crianças. Mas criar uma filha sozinha? Isso era uma força que ele mal podia imaginar. Você tem fome, Sara? Ela hesitou, tímida. A gente não tomou o café da manhã hoje, por causa do que aconteceu. Mateus se levantou e estendeu a mão. Vem, vamos achar alguma coisa para você comer enquanto os médicos cuidam da sua mãe. Sara pegou a mão dele sem hesitar, sua confiança quase desconcertante. Eles caminharam pelos corredores do hospital, ela carregando sua caixa de bonecas, ele carregando o peso de uma responsabilidade que não esperava assumir. Na lanchonete, Mateus comprou um sanduíche e um suco de maçã para Sara. Ela comeu devagar, mastigando cada pedaço com cuidado, como se estivesse saboreando algo raro. Sara, você realmente conhecia minha mãe quando eram crianças? Perguntou ela entre as mordidas. Conhecia. A gente brincava junto quase todos os dias. Que tipo de brincadeiras? Perguntou, os olhos brilhando de curiosidade. Mateus sorriu, lembrando. Sua mãe adorava brincar de esconde-esconde. Ela sempre achava os melhores lugares para se esconder. E a gente subia em árvores, construía fortes com galhos. Faz muito tempo que a gente não se vê, disse Sara pensativa. Por quê? A pergunta era simples, mas a resposta era complicada. Como explicar para uma criança que a vida separa as pessoas, que às vezes se perde contato com quem mais importa? Às vezes as pessoas se perdem umas das outras, disse ele finalmente. Mas não quer dizer que elas esquecem. Sara assentiu, como se entendesse perfeitamente.
Mamãe sempre diz que as pessoas importantes nunca saem do nosso coração, mesmo quando saem da nossa vida. Mateus olhou para aquela menina pequena e sábia e soube que Ana havia criado alguém extraordinário. Sara, enquanto sua mãe está se recuperando, você vai ficar comigo, está bem? Ela sorriu, pela primeira vez desde que chegara ao hospital, um sorriso verdadeiro que iluminou seu rosto. Você acha que mamãe vai ficar boa? Mateus pegou a mão pequena dela entre as suas. Eu acho que sua mãe é uma mulher muito forte e ela tem você esperando por ela. Isso faz toda a diferença. Eles ficaram sentados em silêncio por alguns minutos, Sara terminando seu sanduíche, Mateus processando o peso daquele dia. Uma manhã comum havia se transformado em algo que mudaria sua vida para sempre. Ele havia encontrado Ana novamente. Ou melhor, a filha de Ana. Uma menina corajosa que oferecera tudo o que tinha para salvar a mãe. E agora, pela primeira vez em anos, Mateus Oliveira não estava pensando em negócios, investimentos ou lucros. Ele estava pensando em uma mulher que conhecera na infância e na filha dela, que confiava nele completamente. Os 2 dias seguintes foram um borrão de corredores hospitalares e salas de espera. Mateus cancelou todas as suas reuniões, algo inédito em 15 anos de carreira. Seus assessores ligavam constantemente, mas ele apenas dizia que estava lidando com uma emergência familiar. E, de certa forma, era verdade. Sara havia se tornado sua sombra, seguindo-o com sua caixa de bonecas e um olhar que misturava esperança e medo. O hospital disponibilizou um quarto para que ela pudesse descansar, mas Sara preferia a sala de espera da UTI, o mais próximo possível da mãe. Na manhã do segundo dia, Mateus chegou com uma sacola da lanchonete. Com fome? Perguntou sentando-se ao lado dela. Sara assentiu timidamente. Ela estava mais quieta desde o dia anterior, como se a realidade da situação começasse a pesar sobre seus ombros pequenos. Mateus tirou da sacola um bolinho de chocolate, um sanduíche, algumas frutas e um copo de leite morno. Nossa, é muita comida, disse Sara, os olhos arregalados. Você precisa comer bem para ficar forte, respondeu ele com um sorriso. Sara pegou o bolinho e o olhou com cuidado. Mamãe sempre diz que chocolate de manhã não é bom, disse, mas mordeu mesmo assim. Às vezes a gente precisa quebrar as regras, respondeu Mateus, especialmente quando as coisas estão difíceis. Sara mastigou devagar, saboreando cada pedaço como se fosse o último doce do mundo. Mateus percebeu a forma como ela comia. Com cuidado, sem pressa, como alguém que não tinha certeza de quando seria a próxima refeição. Mateus, você tem filhos? Perguntou ela, pegando-o desprevenido. Ele parou de beber seu café. Não, não tenho. Por quê? Sara deu de ombros, mas continuou. Mamãe sempre diz que quando a gente encontra a pessoa certa, a gente sabe na hora. Sua mãe é uma mulher sábia, disse Mateus sorrindo. Ela é a pessoa mais inteligente que eu conheço, respondeu Sara, com convicção absoluta. Ela estava estudando na faculdade para ser professora. Mateus notou o tempo verbal. Estava? Sara assentiu, mexendo nas migalhas do bolinho. Ela parou quando eu nasci. Mamãe adorava estudar. Era muito boa em matemática e ciências. A voz dela ficou menor. Ela parou por minha causa. Bebês dão muito trabalho. E mamãe não tinha ninguém para me cuidar enquanto estudava. Mateus sentiu o peito apertar ao ver aquela criança carregando uma culpa que não era dela. Sara, escuta. Sua mãe escolheu ser sua mãe porque você é a coisa mais importante da vida dela. Isso não é culpa sua, é amor. Sara o olhou, os olhos brilhando. É mesmo? É mesmo. E aposto que ela não se arrepende nem um pouco. Sara ficou quieta por um momento, processando as palavras dele. Então comeu mais um pedaço do bolinho. Mamãe não tem trabalho agora, disse, quase num sussurro. Faz alguns meses. Ela trabalhava numa loja, mas a loja fechou. Mateus manteve a expressão neutra, mas sentiu uma pontada no peito. Difíceis como?
Perguntou com cuidado. Sara olhou ao redor, como se tivesse medo de ser ouvida. Às vezes mamãe fica preocupada com dinheiro. Eu escuto ela falando sozinha sobre contas quando acha que estou dormindo. Ela pausou, mordendo o lábio. E a gente come macarrão muitos dias seguidos. Mateus fechou os punhos sem perceber. Sua mãe te disse essas coisas? Não. Mamãe nunca fala dessas coisas comigo. Ela sempre diz que está tudo bem, que não preciso me preocupar. Sara o olhou, com uma maturidade que doía de ver. Mas eu percebo coisas. Que tipo de coisas? Eu percebo quando ela fica triste olhando as cartas que chegam pelo correio. Ela acha que eu não vejo. Mas eu vejo. Sara brincou com a borda da manta. E quando a gente vai ao mercado, ela conta as moedas antes de colocar as coisas no carrinho. Às vezes, ela pega alguma coisa e depois coloca de volta. A inocência de Sara estava sendo perdida cedo demais, e Mateus sentiu uma raiva fria crescer dentro dele. Não de Ana, mas da situação, das circunstâncias que forçavam uma criança a carregar preocupações de adulto. E tem outra coisa, continuou Sara, ainda mais baixo. Às vezes mamãe não come. Ela diz que não está com fome, mas eu acho que ela me dá a comida dela. Mateus teve que engolir em seco. Sara, você já falou com sua mãe sobre perceber essas coisas? Ela balançou a cabeça com veemência. Nunca. Mamãe trabalha tanto para me proteger. Ela não dorme direito porque fica acordada pensando em como resolver os problemas. Eu não quero que ela saiba que eu sei, e fique ainda mais preocupada. Mateus olhou para aquela menina de 5 anos, protegendo a mãe da mesma forma que a mãe a protegia, e sentiu algo se partir dentro dele. Você é uma menina muito especial, sabia? Sara sorriu timidamente. Mamãe sempre diz isso. Ela diz que sou sua maior conquista. E ela tem razão, disse Mateus. Sara terminou o bolinho e pegou o sanduíche, comeu metade e cuidadosamente embrulhou o resto. Para depois, explicou. Mateus percebeu que ela estava economizando comida, um hábito aprendido por necessidade. Sara, você pode comer tudo. Eu trago mais se você quiser. Tem certeza? Tenho certeza. Sara desembrulhou o sanduíche e comeu o resto, mas ainda guardou a fruta para mais tarde. Durante a tarde, eles conversaram sobre coisas mais leves. Sara falou sobre a escola, sua professora favorita, os livros que gostava de ler. Mateus notou como ela era inteligente, curiosa, cheia de perguntas sobre o mundo. Mateus, qual era a sua comida preferida quando você era criança? Minha mãe fazia um bolo de cenoura que era incrível, com cobertura de chocolate. A sua mãe ainda faz bolo? Não, ela faleceu quando eu era adolescente. Sara ficou séria. Sinto muito. Obrigado. Você ficou sozinho? Por um tempo, sim. Sara estendeu a mão pequena e tocou o braço dele. Deve ter sido muito triste. Eu não sei o que faria se perdesse mamãe. Mateus olhou para ela, oferecendo consolo a um adulto, e sentiu algo se mover dentro do peito. Foi difícil, mas passou. Mamãe sempre diz que as coisas tristes passam, mas as lembranças boas ficam para sempre. A sua mãe tem razão, ela sempre tem, disse Sara com seriedade. Por isso eu tenho certeza de que ela vai achar um jeito de resolver nossos problemas. Ela sempre acha. Mateus admirou a fé inabalável que Sara tinha na mãe, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentavam. No final da tarde, uma enfermeira se aproximou com notícias. Senhor Oliveira, a senhora Almeida está respondendo bem ao tratamento. Os médicos estão otimistas. Mateus sentiu um alívio inesperado. Obrigado. Sara se agarrou ao braço dele. Isso quer dizer que mamãe vai ficar boa? Quer dizer que ela está lutando e que é uma lutadora forte, respondeu Mateus cuidadosamente. Sara sorriu, pela primeira vez naquele dia. Mamãe é a pessoa mais forte que eu conheço. No terceiro dia, Mateus tomou uma decisão. Sara, eu preciso sair por algumas horas. Vou buscar algumas coisas para você e verificar umas coisas para sua mãe.
Sara o olhou com preocupação. Você vai voltar? Vou voltar. Prometo. Ele viu o medo nos olhos dela, o medo de ser abandonada novamente. Ei, disse, se ajoelhando na altura dela. Eu prometo que volto. E sabe como eu sei que posso prometer isso? Como? Porque você é importante para mim agora, e eu não abandono pessoas que são importantes para mim. Sara sorriu e o abraçou forte. Está bem, mas volta logo. Mateus pegou um táxi para o endereço que descobrira nos documentos do hospital. Rua das Paineiras, 247, apartamento 12. O trajeto foi como uma viagem no tempo. Ele reconheceu ruas do bairro onde crescera, algumas lojas que resistiam ao tempo, outras substituídas por novas fachadas. O prédio era pequeno, de 3 andares, com tijolos à vista e janelas modestas. A tinta descascava em alguns lugares, mas a estrutura parecia sólida. Ele subiu até o 2º andar e parou diante da porta 12, pintada de azul claro, mas desbotada, com um vaso de flores secas pendurado. Um toque de esperança em meio à simplicidade. Mateus usou a chave conseguida com o síndico, explicando que era da família e precisava pegar algumas coisas para Sara. Ao abrir a porta, o apartamento o deixou sem palavras. Era pequeno. 2 quartos, uma sala, uma cozinha minúscula e um banheiro. Mas o que o impactou foi o vazio. A sala tinha um sofá bege desgastado, com uma almofada remendada à mão. A mesa de centro sustentava alguns livros infantis, todos da biblioteca pública, com etiquetas de devolução. A televisão, pequena e antiga, era claramente de segunda mão. As paredes exibiam fotografias de Sara em várias idades, impressas em papel comum, algumas desbotando. Não havia fotos recentes, provavelmente porque Ana não tinha dinheiro para revelá-las. Na cozinha, Mateus abriu a geladeira e encontrou apenas algumas sobras de macarrão, um pedaço pequeno de queijo e meia caixa de leite próxima do vencimento. A despensa continha uma lata de molho de tomate, meio pacote de macarrão, uma caixa de cereal quase vazia e um pote de doce de leite com pouco restante. Era isso. Toda a comida que havia no apartamento. Sobre o balcão, uma pilha de contas chamou sua atenção. Mateus as examinou com cuidado, sentindo o peito apertar a cada papel. Conta de luz com 3 meses de atraso. Aviso de corte iminente. Conta de água com 2 meses atrasada. Fatura do cartão de crédito com o valor mínimo em atraso. Boleto do plano de saúde cancelado. E por baixo de tudo, um aviso de despejo. Ana devia mais de 5.000 rodales de aluguel, com prazo de 1 semana para desocupar o imóvel. Mateus se sentou na cadeira da cozinha, olhando ao redor. Este era o mundo de Sara. Um apartamento modesto, com geladeira vazia e contas atrasadas. Ao lado das contas, um caderno aberto revelava a letra cuidadosa de Ana. Ela listara vagas de emprego, entrevistas, números que não fechavam. Havia também uma lista de itens para vender. A TV por 200 reais, um anel herdado por 150, o liquidificador por 50, o ferro de passar por 40, os livros da faculdade por 100. Ana estava vendendo tudo para tentar manter um teto sobre a cabeça da filha. Mateus continuou explorando. O quarto de Sara era pequeno, mas arrumado com amor. A cama tinha um edredom desbotado. Os brinquedos eram poucos, muitos de brechó. Um cavalete exibia desenhos coloridos, feitos com lápis gastos até quase o fim. No quarto de Ana, a simplicidade era ainda mais marcante. Uma cama de solteiro com um lençol fino, uma cômoda com roupas remendadas, 2 blusas de trabalho cuidadosamente passadas. Não havia perfumes, cremes ou joias. Tudo que Ana tinha ia para Sara. Na gaveta da cômoda, Mateus encontrou currículos, cartas de rejeição e diplomas. Ana havia sido uma aluna brilhante, com notas altas e reconhecimentos acadêmicos. Ela lutava com todas as forças para sair daquela situação, mas as portas continuavam fechadas. Sentado na cama de Ana, Mateus pegou o telefone. "Preciso que você faça algumas transferências urgentes", disse ao assessor. Ele listou as contas: luz, água, cartão, aluguel, e instruiu que tudo fosse quitado,
com 1 ano de aluguel pago adiantado, disfarçado como um erro administrativo. Depois, ligou para um serviço de entregas. Quero uma entrega completa de supermercado. Carne, frango, peixe, frutas, legumes, laticínios, produtos de limpeza, higiene pessoal e doces para a criança. Muitos doces. E materiais escolares e brinquedos. Quando voltou ao hospital, Sara estava acordada, brincando com suas bonecas na sala de espera. Você voltou, exclamou, correndo para abraçá-lo. Prometi que voltaria, disse Mateus, entregando o urso de pelúcia que pegara no apartamento. Trouxe isso para você. Sara abraçou o urso com força. Eu estava com saudade dele. Mateus se ajoelhou na altura dela. Fui na sua casa. Espero que não se importe. Não me importo, disse ela hesitando. Você viu que as coisas estão difíceis? Vi, mas, Sara, quero que você saiba uma coisa. Sua mãe é uma das pessoas mais corajosas que já conheci. E você também é. A gente vai ficar sem casa? Perguntou ela direta. Mateus respondeu firmemente. Não, vocês não vão ficar sem casa, eu prometo. Sara o olhou nos olhos, avaliando a promessa, e então se jogou nos braços dele. Obrigada, Mateus, por tudo. Ele a abraçou, sentindo o peso da responsabilidade que assumira. Não precisa agradecer. Somos família agora. No 4º dia, Sara estava mais animada. As notícias sobre Ana eram melhores, e ela parecia ter encontrado conforto na presença de Mateus. Ele chegava toda manhã com café da manhã, sentava-se com ela na sala de espera e contava histórias para fazê-la sorrir. Naquela manhã, Sara desenhava com giz de cera que Mateus comprara na loja de presentes do hospital, a língua aparecendo no canto da boca de tanta concentração. O que você está fazendo aí? Perguntou ele, sentando-se no chão ao lado dela. É surpresa, respondeu Sara sem levantar os olhos. Mas está quase pronto. Mateus observou as cores vibrantes ao redor dela. Posso pelo menos ver uma pontinha? Não. Sara riu, cobrindo o desenho com o corpo. Tem que esperar. Quando terminou, ela virou o papel. Era um desenho de 2 figuras de mãos dadas em frente ao hospital. Uma menina com vestido rosa e um homem de terno azul, ambos sorrindo. No alto, em letras cuidadosamente formadas, estava escrito: Mateus e Sara, amigos para sempre. É nós 2, explicou Sara. No hospital. Você está cuidando de mim, e eu estou feliz. Mateus pegou o desenho com cuidado, como se fosse de cristal. Sara, isso é lindo. Gostou mesmo? Gostei mais do que qualquer presente que já recebi. Sara bateu palmas, radiante. Agora você tem uma lembrança minha também. Você disse que conhecia a mamãe quando eram crianças. Então vocês têm lembranças juntos. Agora nós também temos lembranças juntos. Mateus sentiu um nó na garganta. Sara, quem disse que vocês vão sair da minha vida quando sua mãe melhorar? Ela piscou confusa. Bem, a gente volta para casa. Você volta para a sua vida. Não é assim que funciona? Não necessariamente, disse ele, dobrando o desenho e guardando-o no bolso interno do paletó. Às vezes, quando pessoas especiais entram na nossa vida, elas ficam para sempre. Sara sorriu lentamente. E você acha que eu sou especial? Muito especial. E se você quiser, eu vou ser seu amigo para sempre. Eu quero sim, exclamou ela, abraçando-o com força. No 7º dia, tudo mudou. Mateus havia saído por 15 minutos para buscar café quando ouviu Sara gritar seu nome pelo corredor. Mateus! Mateus, vem rápido! Ele largou o café e correu para o quarto. Sara estava ao lado da cama, segurando a mão da mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas com um sorriso radiante. Ela abriu os olhos, Mateus. Mamãe abriu os olhos e me olhou. Mateus se aproximou e viu Ana com os olhos entreabertos, ainda confusa, mas consciente. Ela piscava lentamente, tentando focar no ambiente. Mamãe, sussurrou Sara. Você consegue me ouvir? Ana virou a cabeça na direção da filha. Sara. A voz era rouca,
quase inaudível, mas real. Sara soluçou de alívio. Sim, mamãe, sou eu. Eu estou aqui. Ana tentou sorrir, um movimento fraco, mas genuíno. Seus olhos percorreram o rosto da filha, então se voltaram para Mateus. Ele viu o momento em que ela o reconheceu. Os olhos dela se arregalaram e ela piscou várias vezes. Mateus? Sussurrou incrédula. Oi, Ana, disse ele dando um passo à frente. Não acredito. Você aqui? Sara se inclinou sobre a cama. Mamãe, Mateus me ajudou quando você se machucou. Eu não sabia o que fazer, e ele apareceu. Ele cuidou de mim enquanto você estava dormindo. Ana fechou os olhos, lágrimas escorrendo por suas faces. Sara, minha menina. Não chore, mamãe. Está tudo bem agora. Ana abriu os olhos e olhou para Mateus. Você cuidou da Sara? Cuidamos um do outro, respondeu ele. Ela é uma menina incrível. Ana sorriu, orgulhosa. Ela é tudo para mim. Nos dias seguintes, Ana continuou se recuperando. Ela conseguia ficar sentada, conversar sem dificuldade e até rir das histórias de Sara. Mateus mantinha sua rotina, trazendo o café da manhã, conversando sobre memórias da infância e garantindo que Sara estivesse confortável. Naquela quinta-feira, porém, uma enfermeira apareceu na porta do quarto. Senhora Almeida, há um homem querendo visitá-la. Diz ser o pai da criança. O silêncio foi ensurdecedor. Ana empalideceu, sua respiração acelerando. Sara olhou confusa da enfermeira para a mãe. Meu pai? Perguntou, a voz pequena. Ana fechou os olhos, recompondo-se. Qual é o nome dele? David Santos. Ana assentiu lentamente. Pode dizer para ele esperar alguns minutos. Preciso conversar com minha filha primeiro. Quando a enfermeira saiu, Ana olhou para Sara. Minha princesa, você se lembra que eu te contei que seu pai foi embora quando você era muito pequena? Sara assentiu. Mas eu não lembro dele. Eu sei, querida. E está tudo bem. Você não precisa fazer nada que não queira. Mateus, que permanecera em silêncio, viu o medo nos olhos de Ana. Ana, se você quer que eu saia... Não, por favor, fique, disse ela com vulnerabilidade. Sara, se você não quiser conversar com ele, não precisa. Sara pegou a mão da mãe. Mamãe, você está com medo? Um pouco sim. Então eu também estou. Ana acariciou o cabelo da filha. Não precisa ter medo. Ele não pode nos machucar. Pode mandar ele entrar, disse Ana finalmente. David entrou, um homem alto, de cabelo castanho e olhos azuis, carregando um buquê de flores. Ele parou na entrada, seus olhos indo de Ana para Sara. Ana, disse hesitante. Soube do acidente. Vim ver como você está e conhecer minha filha. Sara o olhou por um longo momento. Você é meu pai? David piscou, surpreso com a franqueza. Sou sim. Eu senti muito sua falta. Sara franziu a testa. Mas você foi embora quando eu era bebê. Como pode sentir falta de alguém que não conhece? David olhou para Ana, em busca de ajuda. Mas ela permaneceu em silêncio. Eu cometi um erro muito grande. Que tipo de erro? Insistiu Sara. Ana interveio. Sara, por que você não vai buscar um suco na lanchonete com o Mateus? Preciso conversar com David primeiro. Sara hesitou, mas olhou para David. Você não vai fazer minha mãe chorar, vai? David pareceu atingido. Não vou fazer sua mãe chorar. Mateus levou Sara para a lanchonete. Ela mexia no suco com o canudo, claramente distraída. Mateus, ele parece normal, disse pensativa. Como assim? Eu imaginava que pessoas que abandonam os filhos fossem mais assustadoras. Mateus ficou impressionado com sua perspicácia. Às vezes, as pessoas fazem coisas ruins mesmo parecendo normais. Você acha que ele é uma pessoa má? Não sei se ele é mau, mas sei que ele machucou você e sua mãe quando foi embora. Sara assentiu. Mamãe nunca falou mal dele. Só dizia que ele não estava pronto para ser pai.
Sua mãe é uma pessoa muito sábia, disse Mateus. Quando voltaram, a tensão no quarto era palpável. Ana tinha lágrimas nos olhos e David parecia frustrado. Mamãe, você está bem? Perguntou Sara correndo para a cama. Estou bem, princesa, disse Ana limpando os olhos. David olhou para Sara. Sara, eu sei que isso é confuso, mas eu gostaria de começar a te conhecer. Por quê? Perguntou ela direta. Porque você é minha filha. Mas você foi embora. Por que voltou agora? David hesitou. Porque eu cresci. Percebi o erro que cometi. Sara processou isso. Posso pensar sobre isso? Claro que pode, disse Ana, puxando-a para perto. 2 semanas depois, Ana recebeu alta. Mateus insistiu em levá-las para casa. No caminho, Ana estava quieta, olhando pela janela. Está tudo bem? Perguntou ele. Só não sei como vou encontrar o apartamento, admitiu ela. Antes do acidente, as coisas estavam difíceis. Sara, no banco de trás, segurava o urso de pelúcia. Mamãe, Mateus disse que já cuidou de tudo. Ana olhou para ele confusa. Cuidou de quê? Depois conversamos, disse Mateus, simplesmente. Ao chegarem ao apartamento, Ana hesitou antes de abrir a porta. Quando entrou, ficou sem palavras. A geladeira estava cheia, a despensa transborda de mantimentos, as contas haviam desaparecido. O apartamento estava impecável, com um ar de paz que não existia antes. Você fez tudo isso? Perguntou Ana, lágrimas nos olhos. Já cuidei de tudo, respondeu Mateus. Mas Ana, não é caridade. Você teria feito o mesmo por mim se as situações fossem invertidas. Ana se sentou na cadeira da cozinha, emocionada. Mateus, eu não sei como te agradecer. Não precisa. Somos amigos. Sara voltou do quarto animada. Mamãe, Mateus também comprou materiais novos para desenhar e livros novos para mim. Ana olhou para Mateus, com gratidão e algo mais. Você pensou em tudo. Tentei imaginar o que Sara precisaria para se sentir em casa novamente. Ana se levantou e pegou uma caixa de madeira antiga. Quero te mostrar uma coisa. Ela abriu a caixa, revelando recordações da infância. Pedras coloridas, um bilhete amarelado, uma pulseira de miçangas, fotografias antigas. Minha mãe me ajudou a fazer esta caixa quando eu tinha 8 anos. Disse que eu deveria guardar as coisas mais importantes. Ela mostrou um bilhete escrito por Mateus na infância. Ana, obrigado por me emprestar seu lápis vermelho. Você é a menina mais legal da turma. Mateus. Ele riu. Minha letra era terrível. Guardei porque foi o primeiro bilhete que alguém me escreveu dizendo que eu era legal, disse Ana sorrindo. Ela mostrou outros objetos. Uma concha, um botão, flores secas e, por fim, uma fotografia em preto e branco de 2 crianças de mãos dadas, sorrindo. Você tinha 9, eu tinha 8. Foi no último dia de aula antes de você se mudar. Mateus estudou a foto, as memórias voltando. Você pediu para sua mãe tirar esta foto. Queria ter uma lembrança sua, disse Ana baixinho. Foi um tempo bom, simples, mas bom. Foi o melhor tempo da minha infância, disse Mateus honestamente. Sara se aproximou. É você e Mateus quando eram crianças? É sim, respondeu Ana. Vocês eram namorados? Perguntou Sara com franqueza. Ana e Mateus riram. Não exatamente, disse Ana, mas éramos amigos especiais. Ana aceitou o emprego na empresa de Mateus, um cargo no RH que valorizava sua inteligência e experiência. David começou visitas supervisionadas com Sara, mas ela permanecia distante, tratando-o como um conhecido. Mateus, por sua vez, tornou-se uma constante na vida delas. Num sábado de primavera, os 3 foram ao parque. Sara pedalava à frente, enquanto Ana e Mateus conversavam. Como você está se sentindo com tudo? Perguntou ele. Pela primeira vez em anos, sinto que tenho controle sobre minha vida, disse Ana sorrindo. O trabalho é bom,
Sara está se adaptando na escola e David está tentando. Sara freou a bicicleta e correu para eles. Mateus, posso te falar uma coisa? Claro. Ela o olhou com seriedade. Obrigada por ter aparecido na nossa vida. Espero que você nunca mais vá embora. Mateus se abaixou, tocado. Eu estou aqui para ficar, Sara. Para sempre, se vocês quiserem. Eu quero sim, exclamou ela, abraçando-o. Mateus olhou para Ana, que tinha lágrimas nos olhos. Eu também quero, disse ela baixinho. Ali, no parque, com Sara entre eles e o sol filtrando pelas árvores, Mateus soube que havia encontrado algo que nenhuma riqueza poderia comprar. Uma família formada por escolha, por amor, por 3 vidas que se encontraram no momento certo e decidiram se reconstruir juntas.